satisfeito, né? Queria ter mais, mas isso é tão fácil, eu queria ser um pouquinho mais. Ninguém está satisfeito, né? Quem está em casa, hein? Eu saí. Isabel? Oi. Isabel? Oi. Cadê o Felipe? Gente, vamos fazer aquela roda de novo, por favor. Se ele não aceitar, ele não faz. Vamos lá, gente. Na semana anterior, a gente começou. Nós começamos a falar sobre essa questão do desenvolvimento físico e entrando também nessa questão do desenvolvimento psicológico e social do adolescente, a partir do momento em que algumas mudanças começam a acontecer no corpo, né? Bom dia, Rosane. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento. Vocês sabem como é que se chama o início da adolescência? Exatamente. Me senti agora aqui a professora Raimunda. Mas quando começa esse período da puberdade? Mais ou menos? 10 anos, 12 anos, 13. E vocês? Quando é que começou? Essa era a questão que eu queria saber. Eu percebi que vocês precisam Pois é. Começou a crescer pelo, mas o quê? A voz começou a mudar dos meninos.
Mas ainda está em mudança, né? Mas o quê? Começou a ficar mais animado. As pessoas ficaram mais animadas? Hã? As pessoas ficou mais animadinho. Por que será que ficou mais animadinho? Exatamente. Mas as meninas também ficam mais animadinhas, né? Fica todo... As meninas também ficam numa animação. É um pouco Olha só, tá gravando. Depois o YouTube vai bloquear o meu vídeo. E nós meninas? Vocês perceberam que alguma coisa estava acontecendo? Como é que foi? Eu vou contar como é que foi comigo, tá? Os seios. Ah, tá. Fala o nome, cara. Os seios. Esse vídeo o YouTube vai bloquear, tenho certeza. Eu vou contar como é que foi comigo. Eu estudava na escolinha do meu bairro. Ai, obrigada. Aqui, ó, chegou o texto. Ah, é? Então, não, mas é o texto. Então. Mas então, na escolinha que eu estudava, é esse texto aqui que eu tô lendo. Era muito, obrigada, Flor. Era muito comum a gente fazer passeios ali por perto. Eu morava na Pavuna. Então tinha muita coisa por perto. O Sesc de São João, com o teatro, tinha a praça, sempre tinha circo ali na praça. Na praça... Ih, gente, não vou mais lembrar. Hoje é a Arena Jovelina Pérola Negra, né? Mas tinha muito circo. Então, a gente vivia indo para os lugares com a escola. Imagina assim, vocês vão na Vila Olímpica, né? Então, os maiores e os menores iam de mão dada com os menorzinhos. Então, por exemplo, eu era do 4º ano, a gente ia de mão dada com o maternal e eles colocavam assim uma corda, um cordão todo colorido, cheio de fitinha e tal, e as crianças iam, sabe, no limite? Que eles tinham que andar segurando aquela corda? Ninguém viu no limite? Ah, meu Deus. A gente ia segurando aquela corda e a outra mão, o pequeno. E as mães podiam caminhar ao lado, fora da corda. A maioria das mães não ia. Iam as professoras, a diretora, enfim. E aí, os mais... eu lembro que eu estava na porta do teatro, esperando para entrar, e os meninos começaram a rir, e me olhando. E eu sempre fui gordinha. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, se eu estava suja, eu não estava entendendo. E eles ficavam me olhando e rindo. Até que eu peguei um deles olhando na direção do meu seio, que eu nem tinha direito ainda. Né? Era um carocinho que estava começando a nascer. Aí eu tinha mais ou menos 8 anos. E eu achei aquilo muito, muito estranho e muito desagradável. Não tinha como me cobrir, a blusa da escola era branca e fininha, era uma camisetinha, né? Era fina, uma malha fina. E
não sabia o que fazer. E eu fiquei muito constrangida. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um pequenininho e botei no colo. E a professora, não, Geise, é no chão, não pode. E eu peguei a criança e botei no colo, o pequenininho do maternalzinho. Mas por quê? Foi a forma. Isso me marcou tanto que eu tenho a imagem na cabeça. Eu posso descrever para vocês exatamente onde eu estava, o momento que eu estava, o sol, como é que era. Estou até arrepiada, como é que as coisas voltam na mente. Porque eu me senti muito como é que fala? Constrangida naquele momento. E aí, quando a gente entrou no teatro, o teatro era escuro, aí ninguém tinha como ver mais nada, e na hora de vir embora, eu mudei de lugar, fiquei longe dos meninos, fiquei mais perto da professora. Quando eu cheguei em casa, contei para minha mãe. Aí a minha mãe providenciou, na época existia, eles chamavam de sutiã menina moça, né, que era tipo um top, na verdade, um bustier, como se falava. E aí eu passei a usar, já com 8 para 9 anos. E eu fiquei mocinha, ou seja, eu tive a menarca, né, que a gente vai até ler aqui daqui a pouco, eu tinha de 9 para 10 anos. Então, o meu processo de puberdade foi super precoce. Super precoce. Né? Faltava mais de um mês, foi no dia do aniversário da minha mãe. E aí eu nem tinha visto. Eu cheguei da escola, estava na 5ª série, que é o 6º ano. Cheguei da escola e deitei na cama. A gente usava saia na época. Deitei na cama de qualquer jeito. Né? E minha mãe passou, olhou assim, voltou, passou, olhou. Falei, o que foi? Aí ela, nada não. Porque ela viu que eu não tinha visto. Quando eu fui tomar banho para ir no banheiro, aí eu vi, e pelas aulas, pela conversa, porque ela nunca tinha conversado comigo sobre isso. Mas eu já tinha visto absorvente na minha casa, da minha mãe, as minhas amigas mais velhas já tinha acontecido com elas. E aí eu sabia o que era, mas sem a orientação, né? E aí eu fui falar com a minha mãe foi na casa da dona Vera, que é uma senhora que inclusive está internada, está bastante doente nesse momento, que era mãe de 3 meninas com idades diferentes, digo que são as minhas 3 melhores amigas que eu tenho hoje. Foi lá pedir absorvente na casa da dona Vera, porque ela não tinha como ir comprar e não tinha farmácia, como tem hoje, em tudo quanto é canto. Eu tenho 41 anos, né? Então isso tem 30 anos, mais ou menos. Farmácia, tinha que ir no supermercado, enfim, não era tão simples, né? Aí ela foi lá na casa dessa senhora, que era a vizinha da minha avó, e aí eu lembro que a minha mãe falou assim, a partir de agora é contigo, você se cuida. E na hora, aquilo ali não fez muito sentido para mim. A partir de agora é contigo, você se cuida. Aí hoje eu vejo... Fala, Tainá. Tem umas coisinhas aí que eu preciso... Hã? Então, esse texto, ele é uma tradução de um artigo. Ele foi traduzido inicialmente para o português de Portugal. Eu tenho um pouco de dificuldade em relacionar o que não é português de Portugal, o que é português brasileiro, até por conta da minha convivência na comunidade portuguesa, que é bastante grande. Então, eu fui lendo o texto e fui entendendo. Quando eu comecei a ler para vocês aqui, eu falei, gente. Então, tem umas coisas que estão um pouco desatualizadas, que conforme eu for lendo, a gente vai corrigindo, tá? E aquilo que o Felipe falou na semana passada sobre DST, realmente o termo mudou, né? Agora é I, não é mais D, é infecção.
Mas isso tem pouco tempo que mudou. É porque vocês, em sala de aula, estão bem mais atualizados, né? E como não é a minha área, a área de saúde não tem nada a ver comigo, eu estava desatualizada nesse sentido. Então, para mim, esse processo da puberdade, né, essa fala da minha mãe, agora é contigo, hoje eu percebo que trouxe alguns problemas para a minha vida, tá? Mas não... hoje eu não culpo a minha mãe por isso, porque também foi a forma como ela foi criada. Só que eu procurei fazer com as minhas filhas de forma completamente diferente. Completamente diferente. Lá em casa a gente fala sobre tudo. Tudo. Meu marido, de vez em quando, quando eu olho para a cara dele, ele tá vermelho, com a bochecha roxa, porque ele morre de vergonha quando eu estou explicando algumas coisas para ela, e às vezes eu explico umas coisas de forma meio lúdicas, usando uns exemplos meio esdrúxulos, até para tirar um pouco da questão da exploração sexual, né? O contexto da sexualização em si. Então, eu acabo usando, às vezes, uns exemplos meio esdrúxulos, mas eu respondo tudo que elas quiserem saber. E isso desde sempre. E aí, lá em casa, era o ponto de encontro para fazer trabalho. E algumas vezes as meninas vinham me perguntar coisas, né? Até a Agatha estava no nono ano, e tinha uma colega dela que era claro para mim que ela já tinha começado a vida sexual dela. Era claro para mim, pelos sinais que a menina dava, era claro para mim. Não tinha, né? E até pelo ritmo de vida que ela estava tendo com garotos, lugares onde eu encontrava com eles. Eu fazia faculdade à noite e às vezes 10h30 da noite eu estava vindo da faculdade, que estavam indo embora para casa ainda de uniforme. Uma questão familiar muito conturbada e um se encontrou no outro, enfim, um encontrou no outro aquilo que lhes faltava, que era atenção familiar. E um dia essa menina estava lá em casa, deitada, a gente tinha uns puffs no quarto das meninas, uns puffs coloridos, e ela estava deitada em um dos puffs. Quando eu olhei de lado, eu falei, essa menina está grávida. De cara, assim, porque de topzinho, né? Elas tiravam a camisa do uniforme, estava de top, só tinha mulher lá em casa, não via problema. Muito calor, né? Eu falei, essa menina está grávida. Aí depois não falei para mim. Aí até parei de ir no quarto onde elas estavam, porque também assim, a porta aberta, só iam as meninas, porta aberta, computador só para fazer trabalho, enfim. E quando a Agatha saiu, eu chamei, falei assim, ó, fulana tá grávida. Não, mãe, que isso? Eu falei, sou uma pessoa experiente, a menina tá grávida. Não tá. Aí quem tinha ficado lá em casa era uma outra colega dela, Yasmin, que é uma figuraça. Depois até vou contar uma outra coisa dela também. E a Yasmin, mas tia, como é que você pode saber? Você é bruxa. Aí eu falei assim, olha, pode até ser que seja um quê de bruxaria. Porque a mulher grávida emana uma energia diferente. Mas, por causa da barriga. Formato aqui de lado, assim, aquela coisa já perdendo a forma, né? Principalmente quando as meninas são muito magrinhas, o corpo já começa a perder a forma, que é justamente para o útero poder crescer, né? E ela mesma não sabia que estava grávida ainda. Aí, umas semanas depois, a Agatha chega em casa, mãe, tem uma coisa para te contar. Eu falei, fulaninha de tal descobriu que estava grávida.
Pô, mãe, você estava certa. Eu falei, ouve mais mamãe. Ouve mais mamãe. Mamãe tem sabedoria. E, às vezes, o que falta para o adolescente é ouvir mais e perguntar mais, né? Aí, no texto de vocês, a gente está nessa parte onde está escrito a puberdade, né? Então, falamos sobre os 8 anos, a questão dos 8 anos, as mudanças físicas começam a acontecer. Socialmente, a puberdade, ela começa entre 11 e 12 anos para as meninas e 12 e 13 anos para os meninos. Isso é uma questão de sobrevivência, tá? Normalmente, as meninas... Ficou surpreendido. E o que me chama muita atenção... Peraí, primeiro eu vou terminar de ler isso. 95% de todas as meninas começarão algures. Algures começarão a ter sinais, tá? Algures são sinais. Começarão com os sinais entre 8 anos e meio e 13 anos. Que aí começa, normalmente, são os pelos, tá? Normalmente começa pelos pelos. E depois, nas meninas, os seios. E os meninos é o crescimento do escroto, que são os testículos, e os pelos também. E dos meninos entre 9 anos e meio e 15 anos. O primeiro sinal claro da puberdade para as meninas é o início do desenvolvimento dos seios, por volta dos 12 anos de idade. Há também um estirão, que é como se crescesse de uma hora para outra. Um dia está com 1,20 m e, de repente, olha, já está com 1,50 m em uma semana. E é engraçado uma coisa nos adolescentes também, que vocês, eu não vou falar vocês no sentido geral, ficam um pouco desconformes assim com relação a proporções, né? Tem uns que crescem muito e os braços crescem, aí fica com um bração assim, né? Tem uns que cresce a cabeça, fica com um cabeção. Tem uns que cresce nariz, boca, né? Tem a Ágata, que ela não veja essa aula gravada. A Ágata cresceu a orelha, gente. A Ágata, de repente, era um orelhão, e eu ficava assim, ai meu Deus, essa criança vai ter orelha de abano, não é possível e tal, não sei o quê. Só que agora, depois a cabeça cresceu, ficou proporcional, e hoje ela tem uma orelha pequenininha. Ela só tem a orelha, ela não tem esse lóbulo aqui embaixo. A orelha dela vem direto e gruda aqui, sabe? Orelha de bruxa, assim, sabe? Não tem esse redondinho aqui embaixo, é reta. Ela usa brinco, mas o brinco dela fica presinho, assim, porque ela não tem essa coisinha, né? Furado mais para cima. Quando ela era pequena, ela tinha, só que conforme ela cresceu, e eu acho até que por conta desse formato da orelha dela ser diferente, né, que foi mudando, né, cresceu tanto desproporcional assim. Mas depois a orelha foi para o lugar. E isso acaba dando, né, para os adolescentes uns apelidos, né? Vocês são muito criativos, né? Porque é tipo caricatura, que você enxerga na pessoa aquilo que mais sobressai e acaba dando uns apelidos engraçados, né? Sério? É reta. A gente soa muito ele. E eu imitei a orelha. Só que a orelha, você deu o esparadrapo. Quando ela colocou só aqui, aí a orelha dele é assim.
A orelha, lutador de luta livre é porque acumula, né? Acumula sangue dentro da cartilagem e aí eles ficam com aquela orelha de pitbull, assim, aquele negócio. E é até perigoso, porque... Desculpa. Imagina como é que esse adolescente sofreu quando era criança. Mas eu também sou burro. Vamos lá, gente. Pensa-se que estas variações... então, isso aqui é interessante, ó. Mas a marca principal da puberdade é a menarca, o primeiro período, ou seja, a primeira vez que a menina fica menstruada. Nas sociedades ocidentais modernas, tende a acontecer entre os anos, tá? 12 e 13. Então, entre 12 e 13 anos. Está escrito errado aí, tá? Hã? Onde você está? Aonde está destacado menarca? Essa é pergunta boa para cair no teste. Nas sociedades... O que é menarca? É a primeira menstruação. Anota aí. Curiosamente, em 1890, o primeiro período de uma menina quando começava a acontecer entre 14 e 15 anos. Em 1840, muitas vezes começou tão tarde, como 17 anos. Então, quando a gente fala assim, às vezes em história, né? Quando eu estou falando, às vezes, sobre hinduísmo também, eu falo um pouco sobre isso. Antigamente, o que era muito comum? A menina menstruou, ela casava, tá? Só que as meninas menstruavam mais tarde. As meninas menstruavam lá pelos 15, 16 anos, né? 17. Então, assim, menstruou, se já não tivesse um pretendente, a partir dali começava a procurar um pretendente para casar. Primeiro. Hã? Não entendi. Por que vampiro? Não, meu querido, duas situações. Primeiro que o sangue menstrual é inapropriado para consumo, tá? Tá sabendo disso. Segundo, que foi, calma? Pode seguir na conversa para que você possa então, o espírito extremamente acreditado. Como assim você vai ver a acreditação? Só tipo, aí vai ver que meu acreditação vai ler. Então, de volta ao mudo ativado, essas aulas são polêmicas, são? Eu não sou cara de pau, eu falo mesmo, então...
Fazer o quê, né? Mas era muito comum que as meninas, né, já menstruassem mais tarde. Então, por isso, casava, ficou mocinha, casava. Minha mulher foi uns 9 anos. Eu também. Eu fui 8. Aí eu tive que tomar uma injeção para segurar. Sim. Minha mãe levou o médico. Aí a médica falou que tinha que eu fazia. Aham. Aí eu tomei injeção para segurar. Teve jeito, segurou por todo assim. Aí 10 dias antes do aniversário dela, que ela voltou. Aí foi. O meu foi uns 25 dias antes do aniversário de 10. Estava sozinha, tá? Essa situação, né, de por que as meninas estão ficando cada vez tem a menarca cada vez mais cedo, dizem que é questão dos hormônios que a gente consome, principalmente em alimentos, né? Frango, dizem que é um principal vilão. A professora de biologia pode até conversar melhor com a gente sobre isso, mas dizem que é isso, né? E um amadurecimento também cada vez mais precoce. Hã? Fermento não, hormônio. Não, do frango dele. Hormônio do frango. Não, a história de dar fermento para o frango, na verdade, é hormônio. O pessoal fala fermento, que é tipo, porque o fermento faz a massa crescer, né? Então, é como se fosse um termo velado, para não dizer que dá hormônio para o frango, mas não é só o frango. Eles dão hormônio na comida para o frango crescer mais rápido. Então, um frango que estaria sendo abatido com, eu não sei o ciclo da galinha aí, como é que é, mas vamos supor que uma galinha criada orgânica, como o povo fala agora, em casa, lá, né, respeitando todo o desenvolvimento do bichinho, estaria pronta para o abate em 1 ano. Não dá para o produtor esperar 1 ano. Aí o que ele faz? Ele, desde sempre, né, desde quem veio primeiro, o ovo, a galinha, como ele tem lá as galinhas poedeiras, então eles dão já ali para aquelas galinhas remédios, hormônios para estimular as ovulações, porque o ovo da galinha nada mais é que um óvulo, né? Só que não foi fecundado. Então a galinha põe o ovinho e aquele ovo ali já tem hormônio. Para quê? Para que ele se desenvolva e, ao se tornar um frango ou uma galinha, ele cresça mais rápido. E aí, mais uma vez, na hora de receber a alimentação, recebe a alimentação com hormônio, e aí em 3 meses você tem um frango pronto para o abate. Algo que naturalmente deveria tá na hora. Algo que naturalmente deveria ter 1 ano para acontecer. Para onde vai isso tudo? Para dentro da gente. Né? Então, é claro que vai dar aí um problema. Em algum momento vai estourar um problema. Infelizmente, né? Então, fazer o quê? Deixar de comer? Comprar orgânico, que é caro pra caramba? Enfim. Tchau, Rosane. Beijo. Vocês estão gostando da aula?